Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente nós entrevistamos empresários, empreendedores que contam um pouco da sua trajetória empreendedora. O programa é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, esta instituição de ensino, que é ligada à centenária Associação Comercial de São Paulo, que vale dizer, completou agora em dezembro 128 anos de história na defesa do empreendedorismo e da livre iniciativa. A FAC também é ligada a uma rede de associações comerciais, dentre elas a Associação Comercial Industrial de Piracicaba, a ACIP. Estou citando a ACIP porque hoje o nosso convidado, Jorge Aversa, além de um grande empresário, ele é concessionário de uma marca muito tradicional de veículos, ele vai contar um pouquinho sobre essa história dele no ramo varejista. Ele também é vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Piracicaba. Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso programa Educar para Empreender. Eu já fiz aqui um pequeno preâmbulo da sua trajetória empreendedora, mas eu gostaria de saber um pouquinho, já dando largada aqui ao nosso programa, Aversa, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, qual foi a sua formação e como é que você se tornou empresário e montou esta rede de concessionárias Honda. Tudo bem, Wilson? Muito obrigado pelo convite. É um orgulho participar com vocês mais uma vez, né? Estamos juntos em vários projetos. É um grande prazer. A minha carreira, na verdade, eu queria ser agrônomo. Eu tinha toda a minha juventude, minha infância, adolescência, não tinha dúvida do qual seria a minha carreira, né? E lá, quando eu estava prestando vestibular, 16, 17, 18 anos, entre 17, meu pai tinha uma pequena loja de automóveis usados na cidade de Piracicaba. Era muito tradicional, era antigo, era desde os anos 50, quando começou a indústria automobilística no Brasil. Então isso era ano 80, já tinha 20 anos de ramo, mas era um negócio pequeno. O mercado de seminovos também, na época, também era um mercado prostituído, vamos dizer assim, que era aquele negócio de carro usado e tal. E nem meu pai queria que eu viesse para o negócio dele e eu queria ser agrônomo. E naquele momento ele adoeceu. Ele teve um câncer, naquela época o câncer também, início dos anos 80, era uma doença também que, né? E graças a Deus foi falecer agora 2 anos atrás, com mais de 90 anos. Então, e aí eu deixei a agronomia e fui para o ramo de automóveis usados. E aí começou, aí foi o empreendedorismo, aí foi o lado empreendedor da família, do meu pai, e esse lado empreendedor fez com que eu viesse para o ramo, gostei do ramo, achei que começou, porque o varejo ele tem uma particularidade, porque o retorno ele é rápido, né? Então você compra um carro de manhã, você vende à tarde, é um negócio assim mais dinâmico. E também não deixei meu sonho para trás. 3 anos após, eu tinha 21 anos, eu fui para o estado hoje Tocantins, naquela época norte de Goiás, e compramos uma fazenda, na verdade uma gleba de terra na época. Fiquei 14 anos trabalhando nessa terra, indo e voltando, logicamente e tal, mas aí todo mês eu ia para lá e tal. Aí eu entrei no meu sonho, fiz o meu sonho, procurei e atingi o meu sonho. E foi bem legal isso, porque daí eu... Mas depois aí a gente foi nomeado Honda. Na verdade, antes a gente comprou uma concessionária de motos, que inclusive a gente tem hoje no nosso portfólio de motocicletas, Piracicaba, Sorocaba e cidades da região em torno dessas 2 sedes. E logo depois fomos nomeado Honda, logo em 97, quando a Honda inaugurou, dia 6 de outubro de 1997, a fábrica dela no Brasil, e nós começamos a atuar dia 16 de dezembro do mesmo ano. Então, assim, foi uma das primeiras concessionárias Honda do Brasil, né, depois da fábrica instalada. E daí ficou difícil tocar a fazenda lá e tal, aí a gente direcionou todos os nossos negócios, mesmo no automotivo, entre motocicletas e automóveis. Hoje são 18 concessionárias. 18 concessionárias. Na venda de automóveis e de motocicletas? E de motocicletas, exatamente. Tá, todas elas Honda? Todas elas Honda, nós somos puro sangue Honda.
Que beleza. Produção de Honda. Versa, e como é que você hoje enxerga, então, com 18 concessionárias, dá para dizer que você é uma autoridade no assunto de varejo de veículos, tá certo? Como é que você enxerga o setor hoje no Brasil? E já olhando um pouco para o cenário global, a gente sabe que a indústria automobilística ela está focando muito na chamada economia verde, tá certo? Este fenômeno chegou no Brasil e, de fato, a venda de carros elétricos, na sua visão, é o futuro? O carro eletrificado. Eu acho que o Brasil ele tem, inclusive pela sua característica, pelo etanol, que aqui a gente já tem somos os maiores produtores de etanol do mundo, nós temos aí toda essa tecnologia no etanol, nós temos... o elétrico, nós não temos, é um país continental, para você ter a Europa, quando fala na eletrificação, no elétrico, puro elétrico, você tem que ter uma rede para você abastecer esse carro. Claro. Quando você vai sair de Piracicaba ou daqui de São Paulo e ir para Curitiba, se parar no meio do caminho... Vai ter que encontrar uma tomada. Você vai ter que encontrar uma tomada. E essa tomada, mesmo que coloquem essas tomadas, existem marcas aí que estão colocando, nessas Rio-São Paulo... São Paulo, Curitiba, então existe aí uma marca aí fazendo isso, mas mesmo assim, se tiver um ponto e se tiver uma pessoa, um carro na sua frente, é 1h30 para carregar essa carga super rápida, né? Então, assim, é muito grande o Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil não vejo nos próximos 10 anos ninguém fazendo volume no carro puramente elétrico. Eu vejo o Brasil passando, agora você tem a legislação do Brasil, uma das mais rígidas do mundo, né? Da economia verde. Então, assim, você tem as indústrias ainda fazendo o carro com a combustão dentro da legislação. Existe a legislação 8, eles estão chamando de L8, que entrou agora em 2022, que ela é muito rígida no carro a combustão. Então, o carro a combustão fabricado no Brasil no ano de 22 já é uma emissão de menos poluentes. De muito menos poluentes, respeitado no mundo todo. Aí nós temos essa passagem para o híbrido. Então, o híbrido vai ser o grande investimento nas fábricas do Brasil nos próximos anos. E, em algum momento, a gente está vendo o resultado da Europa, o próprio Estados Unidos também não está entrando com tanta força contra a Europa. Então, a gente vai ver o resultado, o mundo vai ver o resultado dessa eletrificação. Tivemos essa parada agora por causa da guerra, essa complicação lá na Europa, né? Então, essa acelerada, inclusive na produção de automóveis, né? Porque a produção de automóveis no mundo todo, da pandemia e depois guerra e tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, ela teve 40% de queda, né? Principalmente por causa dos chips, que não é só do automóvel, né? Todos os eletrônicos e tal. E os carros ficando totalmente eletrônicos hoje, então, você pega qualquer carro, tem centenas de chips, né? Então, tem muito carro fabricado com o parado na fábrica e falta um chip, então não funciona qualquer uma coisa e o carro fica parado no pátio. Então, isso teve uma queda de perto de 40% no mercado mundial. O Brasil tem um parque industrial, para fazer 5 milhões de carros. Que lá em 2018, 17, 18, naquele boom do Brasil, inclusive as empresas, todas as fábricas, inclusive a Honda fez a segunda fábrica, a BMW veio para o Brasil com fábrica, todas, a GM, a Fiat, todas as fábricas dobraram sua produção. Então, naquele momento, no atacado, fabricava-se 2 milhões e 600, 2 milhões e 800, com capacidade em 5 anos, que seria agora 2022, 2021, 2022, para 5 milhões de automóveis. E hoje nós estamos, o ano passado não vendeu nem 2 milhões, 1 milhão e 900, esse ano a gente vai vender um pouco mais, 2 milhões. Então a gente tem uma capacidade ociosa muito forte no mundo todo
na produção de automóveis. Mas por que essa expectativa ela foi, de certo modo, frustrada, Versa? Você acha que é por conta da pandemia ou tem outros fatores? A economia, né? A economia, que no caso do Brasil, no caso do mundo, a pandemia, no caso do Brasil, as duas coisas. Tá. No caso do Brasil, nós tivemos lá, nesses anos que a gente saiu do governo, primeiro e segundo mandato do Lula e o mandato da Dilma, foi aquela que foi... Crise econômica. A crise econômica, que ocasionou, inclusive, o impeachment da Dilma. Então, naquele momento, foi, assim, uma das maiores crises que o Brasil teve, né? Com 2 ou 3 anos com um PIB de -3 e tal. Então, foi né? Juros altos, como está hoje, né? Mas naquela época, hoje você está com juros altos, mas a economia está positiva, né? Sim. O PIB é positivo. Naquela época, o juros era tão alto quanto hoje, 14%, 15%. Saímos de 2%. E em menos de um ano e pouco, fomos para 14, 15, um negócio assim. E impeachment de presidente, isso, aquilo. Isso, o impacto no automóvel é muito forte, né? Claro. É muito forte. Então foi isso, e depois, logo que o mercado estava respirando novamente, veio a pandemia, a falta de coisa, então, e ficou... E hoje, com os juros altos, só que como a produção é menor, mesmo com juros altos, tal, você tem a demanda, você tem hoje inclusive uma fila de espera em automóveis. Sim. Isso ocasionou os carros de entrada, que são os carros mais baratos, saiu do mercado. Você teve os carros, as montadoras agregando mais valor no produto. Sim. O produto ficando mais caro, vamos dizer assim, mais valorizado. Sim. E teve uma grande ascensão do carro usado. Então você teve, nesse carro de entrada, que era 70% do mercado de veículos novos, abriu espaço para o carro usado. Sim. E então foi isso. Então o mercado, se você olhar o mercado, ele não diminuiu tanto. Você mudou um pouco o que a gente vem falando aí da economia circular, né? Sim. Da economia circular, porque aí você vai fazendo, inclusive em todos os setores está acontecendo isso, né? Eu estava vendo essa semana, eu não lembro aonde, mas assim, a Rolex lançando uma rede de relógios seminovos. Exato. A Rolex fazendo isso. Então, assim, essa economia circular que essa tendência mundial, ela vem em automóvel muito forte. Ela já tem o automóvel usado, seminovos, claro. Ele já é uma realidade no mundo todo. Os Estados Unidos, ela é 4 vezes maior do que o mercado de novos. Sim. E também está surgindo uma tendência grande agora, que é o carro por assinatura. Carro por assinatura. É um novo perfil do consumidor. Do consumidor, principalmente dessa geração Z chegando. Exatamente. Nós somos um dos países pós-pandemia que mais estamos empregando, crescendo o número de empregos, a economia positiva deve fechar perto de 3% esse ano. Então, assim, são coisas que o mercado fica competitivo. Perfeito. Agora me diz uma coisa, Versa. Você, então, sendo exclusivo Honda, eu não posso deixar de mencionar isso, que em conversas nossas, o Aversa já até mencionou que esteve no Japão, aprendeu um pouco sobre como é que o japonês encara essa questão da venda, da experiência do cliente. Eles têm um método para, de fato, tratar o cliente, receber o cliente, o pós-venda. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Aversa? Isso é muito interessante. Isso aí é o grande pilar da Honda. Inclusive, ela tem nos últimos... Ela fica em atendimento de pós-venda, atendimento ao cliente, sempre ou é a primeira ou é a segunda do Brasil, do mundo todo. Isso é a grande... da empresa japonesa, né? Uhum. Então, assim, nós tivemos lá 7 vezes no Japão, nosso grupo, e exatamente olhando isso, sabe? Então, a parte cultural, vamos lá ver fábrica, porque você vai na fábrica no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na China, a fábrica é a mesma, a tecnologia é a mesma, a tecnologia é uma só, né? Uhum. Então, a gente foi lá conhecer cultura, conhecer atendimento, conhecer como o respeito que os japoneses têm pelos clientes. Isso é uma coisa, assim,
chega a ser até... eu vou contar até um caso aqui que eu achei... Você tem uma grande loja de rede, uma grande rede de loja de departamento em Tóquio, eu não vou lembrar o nome agora, que ela abre às 9 horas. E a gente estava numa missão da Honda tal, e a gente entrou 8h45 na loja, onde os departamentos da loja de departamento as pessoas estavam com hashi. Com hashi os funcionários com hashi, os gerentes fica conversando com eles pro dia começar e tal. A hora que abre a porta e entra, sabe, entra aquela multidão assim. Aí os funcionários já estão sorrindo. Porque então veja só a preocupação quando você chega em qualquer loja, qualquer lugar que você vai, a pessoa tá rindo, né? A pessoa tá rindo. É um bom cartão de visita. É outra coisa, né? Então, assim, você... Não sei se quem tem a oportunidade de ir para o Japão, eu não sei outros países da Ásia, conheci outros países, mas o Japão, principalmente, é assim, o atendimento é exemplar, é uma coisa que... E isso as empresas japonesas do Brasil, e eu posso falar pela Honda, preza isso como número 1, sabe? Isso é a partir daí que tudo começa. A partir do cliente, a partir do atendimento, a partir do produto, a partir da concepção do produto. Você não muda um produto porque esse produto ele é estudado, ele vai para a matriz do Japão, ele é feito... Você mudar alguma coisa no carro, fala, por que não faz isso? Sabe? É um processo de qualidade. A gente até, como o cliente, mas principalmente a gente até acha que é exagerado. Você fala, é demais isso, né? Mas aí você vai pensando em tudo, a força da marca. A gente viu na pandemia, a gente viu em todas as dificuldades econômicas e tal, a força da marca Honda no mundo é extraordinária. E aí você vê por quê. Dessa essência, essa essência da qualidade, essa essência do atendimento e essa essência de respeito ao cliente, né? Isso faz com que o valor de revenda, faz a confiabilidade, e isso é isso que faz essa grande investimento em tecnologia. Nós estamos no segundo ano em primeiro lugar do mundo em Fórmula 1, primeiro lugar no mundo em motocicletas em várias categorias. E assim, então um grande projeto até 2050, inclusive em motocicleta, 0 de acidentes. Olha só que interessante. Hoje, qualquer carro da Honda que você comprar, ela tem o Honda Sense, onde você... se você dormir, você já não fica na pista, você volta, você freia. Existe isso no mercado, mas existem carros premium. Que chega a ser até uma inteligência artificial. Inteligência artificial. Só que colocada no carro. Exatamente. Então, assim, esse investimento em tecnologia, em qualidade é muito forte. Eu sempre falo, cada carro que a gente vende é um amigo que a gente faz. Então, isso aí nos dá muito orgulho. Eu queria que você nos dissesse o seguinte, você é um empregador com tantas lojas, não sei quantos funcionários você tem, mas deve ser um número expressivo. Eu queria saber o seguinte, o que você preza hoje num profissional, Aversa? O que você, na hora de que você vai entrevistar um potencial colaborador seu, um gerente, um vendedor, um operador, o que você preza no profissional de hoje para que ele atenda a uma companhia, uma empresa com sucesso? Veja só, eu acho assim, de novo voltando, eu acho que a gente tem que pegar essa parte da essência da pessoa. Não pode falar caráter, pode falar educação, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar muito profundamente. A pessoa tem que ser de equipe, ela tem que ter uma essência, ela tem que conseguir trabalhar em equipe. Não é o estrelismo, não é o currículo que vai fazer isso. Então, é uma habilidade comportamental. Comportamental. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Comportamental. Logicamente que daí você vem o currículo, né? Sim. Aí você vem o currículo, que aí vem a educação que a gente está falando, porque assim, hoje se você ir para o mercado sem nenhum tipo de formação, você já está né, praticamente fora do mercado. Fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Então assim, aí você vê isso, e depois também uma coisa muito importante, depois que você vai perceber, né? É a atitude, né?
Porque eu acho que, assim, às vezes as pessoas precisam de atitude, que isso, numa universidade, numa faculdade, vem isso, porque te dá segurança e já você começa a ter atitudes, né? Porque eu vejo assim, as pessoas, às vezes, aguardando as coisas chegarem por falta de atitude. Eu não sei, isso aí talvez seja o tal do empreendedorismo, que é uma palavra abstrata, que a gente, o empreendedorismo é atitude, né? Você nota que as pessoas elas são muito reativas e não ativas, é isso? Não ativas, exatamente. Tá. E essa ser ativa também, às vezes também, ela dentro do meio dela, pode ser também que ela tenha uma... Então, a pessoa tem que ser inteligente. Uma inteligência emocional. Inteligência emocional. Saber até onde vai, quando vai, ultrapassar. A gente conhece isso porque a gente tem anos de rodagem aí, né? Claro. Mas eu vejo que são pessoas que essas pessoas de atitude e com formação acadêmica e com saúde emocional e essência, hoje, principalmente no mercado de hoje, que nós estamos precisando muito forte disso, graças a Deus o Brasil hoje está um país hoje que existe vagas para quem tem condições, não é um país que está... A gente teve uma palestra essa semana até do consulado italiano, e foi falado isso, nós somos hoje a maior economia hoje, economicamente falando, sem política, sem nada, mas economicamente falando, nós somos um dos países pós-pandemia que mais estamos empregando, crescendo o número de empregos, a economia positiva deve fechar perto de 3% esse ano. Então, assim, são coisas que o mercado fica competitivo. Competitivo. E a mão de obra fica valorizada. Então, pessoas desse nível que a gente está falando são pessoas que estão fadadas ao sucesso. Perfeito. E pegando um gancho nisso que você mencionou agora, Versa, como é que você enxerga o mercado como um todo nos próximos anos? Porque tem muitos jovens que estão nos assistindo e a gente sabe que muitos jovens estão hoje angustiados. Infelizmente, a ansiedade, a depressão é o mal do século, né? Os jovens, eles sabem que o mercado é altamente competitivo, muito competitivo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Daí a importância do Aversa mencionar o seguinte: base comportamental é importantíssimo, mas também se qualifique, porque tem que ter a parte técnica bem desenvolvida. Sem dúvida. Se antes havia espaço para o amadorismo, hoje não há mais espaço para o amadorismo. O jovem que está se lançando no mercado, na sua carreira, tem que dominar a informação, tem que estar bem preparado, porque a competitividade é alta. Mas qual mensagem que você passa, Versa, para esse jovem que está nos assistindo, a sua visão de futuro? Vale a pena empreender? Vale a pena empreender. Vale a pena empreender. Quando a gente fala em empreender, não é somente empreender, só você montar uma empresa. Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa que você trabalha. Isso é uma coisa que o empreendedor dentro da empresa, a gente falando em varejo, né? Varejo, a gente conversou muito disso também, eu sempre falo isso no lançamento dos cursos da FAC, quando a FAC, quero cumprimentar você, Dr. Roberto Macedo, Alfredo Cotaide, que acreditam na educação e trouxeram para o varejo uma educação nível 5 do MEC, né? Isso. 5 do MEC, um preço acessível, um preço inclusivo, e aonde nós trouxemos o comerciário, vamos chamar assim, a pessoa que trabalha no varejo pensando em carreira, porque não existe hoje não existe um ramo de maior crescimento que o varejo. Você vê as maiores empresas do mundo, Walmart, aqui no Brasil. As grandes transformações hoje estão no varejo. Estão no varejo. Dentro do Brasil, do mundo. Então a gente está falando aí das maiores empresas do mundo, do Brasil e no mundo, é no varejo. Então, aproveito essa oportunidade de parabenizá-los. E assim, então eu acho que assim, o empreendedorismo é uma coisa que... E isso é na educação. Então, o jovem, ele tem que começar no primeiro emprego, que seja no menor aprendiz, ele tem que pensar em empreender dentro do negócio onde ele está inserido. Seja ele dono ou não. Seja ele dono ou não. Certo. Com certeza, ele vai ser bem sucedido.
Então, o empreendedorismo, ele pode ser dono ou não, exatamente isso. Olha, é muito importante isso que o empresário Jorge Aversa nos mencionou há pouco. É o que se chama de intraempreendedorismo. Você não precisa ser o proprietário de uma empresa para ser empreendedor. Você pode ser um gerente empreendedor, que a todo momento está dando boas ideias para o seu chefe, certo? A todo momento você está trazendo inovação para a empresa com novas ideias, novos canais de venda, novas formas de pagamento. Isto é o que se chama de intraempreendedorismo. É aquele colaborador que também se comporta como empreendedor. E eu tenho a impressão, Aversa, que quando o colaborador tem esse pensamento, a empresa vai muito melhor, não é isso? Sem dúvida. A empresa vai muito melhor, ele vai muito melhor, tudo vai melhor, né? Então esse é o engajamento, né? Aquele engajamento e o líder que tiver uma equipe assim, e que isso ele tem que ser humilde para ter uma equipe assim, porque senão ele segura as pessoas. Para dar espaço para as pessoas falarem. Ele tem que dar espaço para as pessoas aparecerem. Claro. O líder inteligente, isso acontece em sucessão familiar, isso aí é um assunto que dá um outro programa. Sim. Mas assim, as pessoas inteligentes têm que trabalhar com pessoas com liberdade, claro. com liberdade de falar, sem medo de dar uma opinião. Aí sim você forma pessoas, você forma líderes, você forma uma empresa. Porque não é chefe, aí é líder, não é isso? É líder, exatamente. Muito bem. Bom, Aversa, a conversa passou muito rapidamente porque foi uma delícia de bate-papo. Você é um empresário que dá um testemunho de vida incrível e você demonstra isso com a sua humildade, com o seu jeito, com o seu carisma. Você demonstra inequivocamente de que você não é um chefe, você é um líder. Portanto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Espero revê-lo outras vezes. Obrigado a você, Wilson. Fiquei muito feliz de participar do seu programa. Muito obrigado. E até o próximo programa Educar para Empreender.